Gabriel, então a palavra é sua. Muito obrigado, Felipe, Giancarlo e a todos vocês por estar aqui hoje. Eu espero que vocês possam estar enxergando os slides. Eu estou muito feliz por poder apresentar isto hoje. Os primeiros passos que eu quero comentar é que um sistema de tributação progressiva é chave dentro das sociedades modernas para poder fortalecer a confiança dos governos e é essencial para contribuir para financiar os bens públicos que impulsionam o crescimento econômico e incluir a renda dentro da globalização, o que será chave para o crescimento global e fundamental para poder distribuir de forma equitativa a renda da globalização. O problema é que agora temos uma evidência, por conta de uma pesquisa pioneira que levamos à frente com as autoridades tributárias dos países, é que os ricos pagam menos do que outros grupos econômicos. Isto é o que está demonstrado através deste quadro, onde os impostos pagados pelos sujeitos gerais, os indivíduos, em relação àqueles que pagam as corporações como parte da renda, podemos ver que os super ricos estão sendo taxados com alíquotas menores se comparados com sujeitos gerais. Essa é uma questão que o fracasso do imposto sobre a renda na parte superior, ou seja, não foi possível taxar os super ricos que evitaram de alguma forma escondendo a renda, os dividendos e os lucros de capital latentes, utilizando também empresas holding e estruturas semelhantes para poder, de alguma forma, ocultar a renda e não pagar as tributações que se devem. Aqui podemos ver um imposto, que é o imposto individual, que é uma fração sobre a renda, onde a maioria da distribuição das rendas é progressiva e depois diminuem e caem, em alguns países, quase a 0%. A França, por exemplo, devido ao que tem a ver com as empresas holding e a estrutura acionária que eles têm. É um problema, por quê? Porque impede os governos terem uma quantidade de renda positiva e também é um problema porque realmente, de alguma forma, a desigualdade aumenta por conta dessa situação. Se vocês veem agora os fatos e veem a riqueza dos multimilionários como uma fração do PIB mundial, essa é a foto que vocês podem ver. Em 1987, os multimilionários tinham, em termos de riqueza, o equivalente a 3% do PIB mundial. Mas hoje tem o equivalente de 14% do PIB internacional. Dizendo de outro modo, a riqueza aumentou para uma taxa global neto líquido de inflação de 7% por ano, quando em média a receita por adulto aumentou 1% em média e a riqueza média por adulto aumentou 3,2%, quando para isso a riqueza da parte superior é 7,1%. Esse não é um equilíbrio sustentável para os indivíduos. Podemos ver o crescimento crescer de forma muito mais rápida do que o resto da população. Então, o plano de ação que foi encomendado pelo Brasil como presidente do G20 se centra em uma proposta simples, que é criar um novo padrão ou uma norma internacional coordenada de imposto mínimo que garanta que os multimilionários que paguem imposto à renda, pelo menos em 2% da sua riqueza ou da sua renda, 3.000 contribuintes bilionários seriam afetados globalmente por esse imposto mínimo, que arrecadaria 200 a 250 bilhões de dólares em renda positiva anual. Qual a diferença que faria, então? Bom, resolveria a questão da progressividade na parte superior ou na faixa superior,
para as pessoas de alta renda. Hoje, uma pessoa que tem mais de US$ 1 bilhão de riqueza paga muito baixo, sua taxa é muito baixa e como fração da riqueza. Então, não seria progressivo esse sistema, mas pelo menos as pessoas com maior capacidade de pagar impostos não pagariam menos do que outros grupos socioeconômicos. Eu vou fechar um pouco a janela aqui, só um minutinho, por favor. Então, seria uma diferença. Esse relatório considera uma diferença da linha de base, se estendemos, por exemplo, a pessoas que têm mais de US$ 100 milhões, isso também ajudaria a mudar a curva para as taxas também serem modificadas de acordo com isso. Vamos falar de algumas questões agora, porque há uma necessidade de coordenação internacional. E eu quero deixar aqui bem claro que muito do que pode ser feito pelos países para melhorar a eficácia da tributação para os sujeitos de patrimônio neto super alto. Temos que fazer alguma coisa, deve ter algum acordo. Mas tendo dito isso, um imposto mínimo coordenado adiciona valor, porque na prática o obstáculo principal para gravar os super ricos é o risco de que poderiam ocultar sua renda ou deslocá-la para países de menor renda ou de menor exigência sobre a renda. Para superar essa questão, necessitamos da coordenação internacional, intercâmbio de informações e também um padrão comum para evitar a concorrência tributária. A mesma lógica que nós temos com, por exemplo, as companhias multinacionais, com o imposto mínimo que podemos conseguir, porque em 2021 mais de 130 países concordaram ter um imposto mínimo sobre as companhias multinacionais, conhecido como o patamar 2 do processo da OCDE. Nós sabemos agora, a partir disso, que a concorrência internacional tributária é algo que podemos conseguir e que podemos escolher. Também podemos escolher, então, a coordenação. A partir dessa experiência, e outra coisa que é muito importante de esclarecer é que esse imposto mínimo, esse padrão mínimo, não é um imposto à renda, mas é um imposto mínimo dentro do domínio da tributação do imposto à renda ou sobre os ganhos ou as riquezas. Os multimilionários, se pagarem suficiente imposto à renda, não nenhum, deveria ter nenhum outro imposto. Isso acontece quando os ricos acreditam que o lucro, o lucro latente, por contraste, se alguém pagar pouco de imposto à renda, há o máximo que é aplicável para o imposto à renda para poder chegar ao padrão mínimo acordado de 2%. A chave para isso funcionar é definir o mínimo relativo a algo que seja difícil de manusear para super ricos. Então, a melhor referência seria a riqueza em si, porque a renda ou o lucro está bem definido para os super ricos, mas o valor do mercado dos multimilionários sim estaria definido em termos técnicos. Então, o que descrevemos aqui é esse imposto às rendas presuntas, sendo bilionário, e nós relatamos pouco lucro ou renda, deve ter um ganho presunto ou assumido com uma taxa de ganhos, ou isso deveria se basear nesse imposto ao ganho suposto. Vamos ser bem claros com isso. A ideia aqui é criar uma nova forma de coordenação de países enquanto respeitamos a soberania nacional. Isso permite uma implementação flexível para implementar instrumentos locais ou nacionais, como imposto à renda ou um imposto sobre noções amplas dos ganhos, que pode incluir os ganhos de capital não realizados. Isso pode implementar essa norma comum
ou também através de um imposto sobre a riqueza. Qualquer desses instrumentos qualificaria para implementar a norma comum, sempre que no final do ano os super ricos tenham pago um imposto mínimo, por exemplo, de 2% da sua renda. Então, o que acontece com o outro patamar 2, essa nova norma internacional, não requer um tratado multilateral, mas somente que sejam adotadas medidas no nível nacional, a partir de uma norma já acordada. Antes de abrir a sessão para perguntas, me deixem apresentar os principais desafios que afronta a implementação. Número um, como avaliar, como determinar o valor dessa riqueza? Se os lucros são manuseáveis quanto os ganhos, o imposto mínimo, então, não será eficaz. A metade da riqueza dos bilionários atualmente está em ações, em empresas que cotam em bolsa, e a outra metade está em empresas privadas, e, por definição, um bilionário terá grandes empresas privadas, e sabemos como avaliar as grandes empresas que valem há muitos de analistas financeiros no mundo que avaliam constantemente as empresas que cotam em bolsa. E depois sabemos que há outras coisas que têm a ver com os aviões, os navios, mas isso representa uma parte muito pequena da riqueza dos bilionários. Aqui não podemos ter uma valoração perfeita da riqueza de todos, contudo, é fundamental ter em conta a natureza da riqueza dos super ricos, para poder então melhorar de maneira em massa a situação a respeito do statu quo. Em segundo lugar, como podemos saber quem são os bilionários? Isso superando a opacidade financeira existente. A evasão ou a elisão fiscal é o que mostra a pesquisa atual não é que a elisão fiscal não seja a lei da natureza, é uma eleição. Nós podemos escolher a opacidade ou podemos escolher a transparência, e há muitos que escolheram a transparência nos últimos 50 anos. Primeiro, estendendo o intercâmbio automático de informação bancária entre os países e estendendo para incluir outros ativos como os bens imóveis. E, em segundo lugar, podemos melhorar a transparência para as empresas multinacionais com a criação de relatórios país por país das multinacionais que dão toda a informação para as autoridades. O que devemos adicionar a esses relatórios país por país é informação sobre quais são os titulares da propriedade dessas companhias, quais são as pessoas donas de mais de 1% das ações de uma multinacional. Essa informação cobriria a maior parte da riqueza dos bilionários internacionais, porque a principal riqueza é a sua participação numa empresa multinacional ou nas empresas multinacionais. Em terceiro lugar, essa é a questão mais importante: como funciona isso se há uma coordenação perfeita para garantir que o ideal seja a participação mundial, mas sabemos que há fatores críticos que podem impedir uma participação plena no futuro próximo. Isso não é um obstáculo para fazer com que o padrão, a norma comum funcione, mas teremos que limitar essa carreira para baixo. Como é que podemos fazer? Bom, incluindo incentivos na norma comum para os países poderem se somar. Há duas formas. Por um lado, podem fortalecer os impostos de saída existente. Podem dizer que os multimilionários mudam, ou seja, se mudam para países onde não devem pagar impostos e seriam sujeitos ao imposto mínimo depois de terem saído do país. Isso pode acontecer com um intercâmbio automático de informação bancária, outra coisa que é fundamental para funcionar esse acordo.
é incluir disposições onde haja um arrecadador de impostos de última instância, que haja mecanismos de arrecadação de impostos de última instância, isso, em definitiva, fará com que os países participantes possam impor impostos sobre as multinacionais. É assim que funciona com o imposto mínimo das multinacionais. Isso, se essas leis são cumpridas, obviamente será necessária uma conversa no nível mundial, mas já sabemos fazer, porque é algo que está acontecendo com o imposto mínimo às multinacionais. Então, para concluir, eu vou dizer que um imposto coordenado mínimo é uma forma poderosa e eficaz para a salvaguarda da progressividade impositiva para a distribuição de renda, graças aos avanços recentes na cooperação internacional. Aqui temos que agradecer a liderança de G20. Esse imposto mínimo sobre os super ricos se tornou algo tecnicamente fatível e pode se cumprir com sucesso. Muito obrigado por terem se juntado a nós e fico à sua disposição para as respostas. Obrigado, Gabriel. Temos algumas perguntas já. Eu vou ler. Agora temos o chat, e através do chat vamos encaminhar o relatório executivo. Ali vocês podem ver o relatório que foi anexo no chat. E também tem um resumo. Gabriel, a primeira pergunta é de Delody Damer, da Tax Analyst. E ela pergunta: Elodie Lamer. Na União Europeia temos as nossas quatro liberdades, então, como os Estados-membros deveriam projetar qualquer tipo de imposto para não coartar essas quatro liberdades? A segunda pergunta: o relatório sugere algum tipo de informação país por país a partir dos indivíduos. Como podemos garantir que isso vai respeitar as regras de proteção de dados da União Europeia? Excelente. A respeito da segunda pergunta, o relatório não propõe que haja uma informação pública país por país a partir das pessoas, mas que as pessoas devam apresentar informação sobre sua riqueza de maneira semelhante ao que fazem as multinacionais, mas isso seria confidencial, essa informação que dão de maneira confidencial à autoridade impositiva e não informação pública que vai ser divulgada publicamente. E a respeito da compatibilidade dessa norma mínima com a União Europeia, sabemos como fazê-lo. Fizemos isso com as empresas multinacionais e temos uma diretriz da União Europeia para levá-lo à frente. Isso pode ser feito no âmbito mundial e podemos nos basear nessa experiência anterior para traduzir ou tornar essa norma numa norma do âmbito nacional. Muito obrigado. Aos jornalistas, pedimos para vocês escreverem as perguntas no ícone de perguntas na parte inferior da tela. Eu não sei que estão quem levanta a mão, então eu peço para vocês redigirem a pergunta no ícone de perguntas e respostas, por favor. Muitos indivíduos ultramilionários moram no norte global. Quanto dinheiro poderia ser alocado aos países do sul global? Ou quanto será taxado no sul global? Estamos falando do âmbito mundial no conjunto, não fazemos a diferenciação país por país, mas seria muito bom pensar nisso para o futuro. Natana- Nathanael Vitran, da França, da Rádio Francesa, pergunta: você disse que o imposto não necessitava de um tratado multilateral e poderia ser implementado por um grupo de países. Da mesma forma,
que o imposto mínimo nacional. Desculpa, perdi a pergunta. Quão pequeno poderia ser esse grupo de países pioneiros para serem eficazes? É uma pergunta muito boa. Eu não conheço a resposta, mas quanto maior for a quantidade de países, mais efetiva será esse país. Não há uma fórmula mágica. Considero que há muitas petições no âmbito mundial desse tipo de pedidos. Quando perguntamos para as pessoas se apoiariam um imposto maior aos indivíduos, temos 70 a 80% das pessoas da enquete que falaram que sim. Isso leva tempo, mas eu tenho a esperança de que consigamos isto em algum momento. A participação global é fundamental e haverá uma grande quantidade de países que poderão participar. Isso fornece e dá visibilidade. Alguns anos não se pensava que os países poderiam ficar num acordo em relação à tributação às corporações. Parecia utópico, mas pode ser implementado por muitos países e há muitos países que entrarão também neste sistema. Então, há razões para pensar que conseguiremos isto ao longo dos anos. Sobre essa mesma pergunta, Martin Sambu, do Financial Times, pergunta: os tratados bilaterais definem a tributação em detalhe. Como podemos impor impostos de saída àqueles que se mudarem a jurisdições que não cooperam? Ótima pergunta. Falta uma renegociação. Provavelmente necessitaremos emendar os tratados de dupla imposição em relação às considerações legais e, ao mesmo tempo, dizer que, à medida que avançar a discussão política, necessitaremos fazer uma análise legal específica desses aspectos. Esse será um dos pontos que deverão ser analisados. No alto nível, deveremos renunciar ao status quo e estamos negociando os tratados de dupla tributação. Mas o custo são esses 150 bilhões de dólares por ano que estão sendo perdidos por não conseguir taxar aos ultra ricos. Portanto, de alguma forma, deveríamos ponderar os custos e benefícios dessa nova forma de coordenação internacional. Temos uma série de jornalistas que perguntam sobre qual é o consenso até agora em relação aos países que poderiam apoiar a proposta. De que forma é possível avançar, considerando que os Estados Unidos, perdão, há uma resposta, uma pergunta específica de um representante do México, onde diz que Janet Yellen já rejeitou o imposto sobre os supermilionários. Um deles mora nos Estados Unidos, então essa proposta como poderia avançar sem os Estados Unidos? Ok, são várias perguntas. Primeiro, a conversa sobre esse tema começou há 4 meses. A reunião comemorar no Brasil, em São Paulo, final de fevereiro, com os ministros de Finanças. Foi pela primeira vez que foi conversado no G7, no G20, sobre essas questões, sobre riqueza, concentração da mesma. E como impor aos indivíduos tão ricos do G20? O G20 tem muitos anos, o G7 menos, mas nunca tinha sido colocada na agenda essas questões. Então, eu quero elogiar o Brasil, parabenizar o Brasil, porque se expressaram em favor de
colocar esta questão na agenda. E nestes 4 meses, vários países expressaram seu apoio. Não apenas elogiamos o Brasil, mas também há outros países que disseram sim. Isso é algo que merece ser discutido. E para isso necessitamos cooperação, incluindo países como o Brasil, a França, a África do Sul, a Espanha, a Colômbia, a União Africana, a Bélgica e muitos outros que estão considerando atentamente este quesito para colocar a sua posição. Eu quero ser claro. Não é verdade que a secretária Yellen tenha rejeitado a proposta. Há duas considerações nesse sentido. Por um lado, está a questão de se há valor agregado numa norma comum para uma tributação mínima dos ultra-ricos que poderia afetar a soberania nacional e se realmente é necessário contar com um sistema fiscal mais específico para os ultra-ricos. E depois temos outra conversa. Se houver acordo, para onde iria esse dinheiro? Onde seria alocado? Deveríamos fazer uma redistribuição internacional, utilizar essa receita em todos os países? E essa segunda proposta foi a que foi rejeitada. Ela disse que não está em favor da redistribuição internacional. Nós estamos falando de uma redistribuição internacional. Estamos falando de nos basar no que foi proposto pelo presidente Biden, que é um orçamento para os Estados Unidos, que tem um imposto sobre a renda mínimo para os bilionários de 25% do capital não realizado. Isso apenas não seria implementado dentro da norma comum mínima e seria considerada, mas ele tem essa ideia e a proposta tem valor. Seria bom fazer isso de forma cooperativa. E se os países fizerem isso, ao mesmo tempo, será ainda melhor, porque isto faz parte do orçamento atual do governo dos Estados Unidos, então, de alguma forma, é uma posição que tem a atual administração desse país. Sim, obrigado. Há uma série de jornalistas perguntando sobre os próximos passos, o que vai acontecer no Rio de Janeiro e o que vai fazer a presidência do G20. Qual é a proposta para avançar? Bom, eu posso responder a pergunta, mas não sei se alguém quiser acrescentar algum comentário. Eu considero que o plano de ação é um documento técnico, cujo objetivo é começar e alimentar a discussão política, começar a conversa para poder demonstrar a quantidade de possibilidades, os desafios existentes e como potencialmente poderíamos superar os problemas potenciais que poderiam surgir. E dessa forma alimentar a discussão política. E depois começará essa discussão, e como foi mencionado, vai levar tempo. Observem o que aconteceu com as empresas multinacionais, a mudança de local começou em 2015 na OCDE. O Pilar 2 foi implementado a partir de 2024. Então, por todo o trabalho feito recentemente para o Pilar 2, para o intercâmbio de documentação bancária, então há esperança de que o imposto mínimo sobre os super ricos possa ser alcançado
antes de 9 anos. Mas nestes 6 meses não pensamos que podemos conseguir. Há questões muito complicadas e sabemos que é uma discussão inclusiva que vai levar seu tempo. Mais uma pergunta. Felipe, você queria acrescentar algum comentário? Pois é. Obrigado, Gabriel. Foi fantástica a sua apresentação. Estamos totalmente de acordo. Eu não posso falar muito porque eu estou dentro da sala de negociação do G20, mas eu sim posso falar, dizer que há um grande interesse na proposta. E é um momento adequado, como o Gabriel disse, onde vários países expressaram isto de forma pública, estão interessados na discussão e necessitamos ter discussões paralelas para que sejam levadas à frente com os países e ver como podemos levar toda esta proposta tributária para os países. Os países poderão implementá-lo de diferentes formas, analisar seus esforços internos e poderão alcançar a conclusão de que esta reforma pode ter um avanço, uma possibilidade de avanço. Os países estão nos ouvindo, considerando seus planos, tem mérito na cooperação internacional, mas com quanta rapidez poderíamos avançar, eu não posso dizer, mas sim eu posso dizer que vamos continuar lutando. E existem conversações dentro de outros fóruns sobre a tributação, e é uma discussão que será dada em todos os fóruns internacionais. Muito obrigado, Felipe. Marcela F. tem uma pergunta dos Estados Unidos. O relatório diz que a proposta do Joe Biden para o imposto mínimo sobre a renda do super rico é mais ambicioso que 2%. Dado o contexto, os Estados Unidos formalmente vai apoiar a proposta no G20 em julho. Então, qual fundamental é o apoio na proposta para conseguir uma resolução favorável? Bom, é uma pergunta que devemos fazer lá para os Estados Unidos e o Tesouro dos Estados Unidos. Eu considero e quero enfatizar que a proposta e o plano de ação realmente partilha os objetivos e a lógica do imposto mínimo sobre a renda refletido no orçamento do Joe Biden e começa com a mesma ideia, com a mesma análise de que o nosso sistema tributário hoje em dia não pode taxar os super ricos de forma eficaz. E, em segundo lugar, a melhor forma para resolver isso seria através do imposto mínimo à renda, algo que deveria ser mais amplo do que simplesmente a visão tradicional da renda. Poderíamos falar de uma renda incluindo aquela renda de capital, ou a riqueza, ou a renda suposta, mas é a mesma análise e o mesmo objetivo. E também o imposto à renda dos multimilionários apresentado pelo Joe Biden é uma forma de implementar a norma. Há uma conversa sobre o mérito ou os pontos favoráveis da coordenação internacional na questão. Às vezes, algumas das reações e que ouvimos no passado. Por que que há um valor em fazer dessa forma coletivamente? Não podem os países simplesmente sozinhos taxar impostos aos super ricos? Podem, com certeza, mas se houver uma coordenação internacional que é valiosa pelo mesmo motivo pelo qual há valor agregado na coordenação para a tributação das empresas multinacionais, e é que ajuda a evitar ou impedir o risco de uma corrida para baixo e reduzir as possibilidades, poderia criar a competência tributária, formas de informação, também pode apoiar a opacidade dos governos nacionais que possam implementar o imposto no contexto interno. Eu sei que o relatório
tem algumas possibilidades de ter um apoio mais amplo, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, e o relatório salienta. Então, temos uma pergunta do EU Observer: qual é a mesma forma de conseguir avançar nesse imposto? Seria na pauta da Convenção de Impostos das Nações Unidas, a UN Tax Convention? Essa é uma boa pergunta e, em primeiro lugar, o debate acabou de começar. O que eu posso dizer é que nos últimos 15 anos o G20 foi muito eficaz em colocar ideias bastante bravas na pauta. Por exemplo, o intercâmbio de informação bancária, na pauta, algo que não tinha antes. Realmente são iniciativas bastante bravas, são corajosas, são novedosas. Em 2015, a ideia da cooperação para as empresas multinacionais, e o G20 foi muito eficaz em termos de poder oferecer a liderança política, a condução política, a possibilidade da discussão que depois chega a acordos internacionais com o tempo. Eu espero que o mesmo possa acontecer aqui e é importante porque essa questão merece realmente uma coordenação global, inclusiva, coordenada, porque o futuro é muito importante para diferentes entidades e projetos, incluindo também organismos como as Nações Unidas. Wallace, do Telegraph, do Reino Unido, pergunta: a Grã-Bretanha possivelmente terá um governo do Partido dos Trabalhadores? É um bom momento pressionar para um imposto sobre a renda? Deveria se instar um novo governo da esquerda com uma maioria importante para essa posição, para levar a dianteira nesse tipo de imposto? Obrigado pela pergunta. Isso não é um imposto à riqueza. Deve ficar claro para todo mundo, não é um imposto sobre a riqueza. Pensem isso como um imposto por cima do imposto à renda, que eles já pagam imposto à renda. Os bilionários que não pagam imposto à renda pagam zero, vão colocar esse imposto como imposto ao mínimo. Isso que eu estou defendendo e espero que seja entendido. É, o governo do Reino Unido, após as eleições, se terá uma função importante, eu acho, em avançar com essa discussão internacional a respeito dessa questão impositiva. A respeito dessa questão da Associated Press, ela pergunta isso que foi mencionado dos bilionários não estão pagando 2% dos seus países respectivos. A maioria deles tem nomes da quantidade que vocês mostraram. O que poderia ser um desafio para a implementação, talvez a concentração por países da sua renda? Bom, em primeiro lugar, não há informação pública sobre os impostos que atualmente pagam os bilionários de maneira individual. Há alguma informação a respeito da riqueza, com alguns requisitos pelas câmaras de comércio, a bolsa, quando cotam em bolsa. Mas a respeito dos impostos e a renda, ou o imposto à renda, não há informação pública. Não tenho nomes para dar. Há estudos, sim, que de alguma forma ou pesquisadores conseguiram trabalhar com associações ou em associações com a administração de impostos, e a conclusão dos estudos é que globalmente, em média, e com os dados que temos, que ainda são imperfeitos e há bastante trabalho de pesquisa, em média, os bilionários pagam entre 0,3% da sua riqueza, da sua renda, em seus impostos à renda. E também imposto à renda, quando existe 0,3%, é a média. É muito baixo que 2% proposto como limiar ou imposto mínimo. Isso é pouco, está por baixo do limiar de 2%. É muito difícil ser precisos, mas é algo que temos com os estudos. A fragmentação geopolítica, nós estamos tentando e esperamos ter uma participação normal
no futuro próximo. Eu acho que não vai ser um problema, mas aqui vemos eh, que há um acordo de 130 países. Nem todos os países fazem parte do acordo. Alguns países, de fato, não estão implementando 15% de imposto. Estados Unidos não está implementando o imposto ao mínimo em empresas multinacionais. Não ratificaram isso, o acordo internacional, mas não é um obstáculo. Outros países estão avançando e se alguma empresa multinacional em países que não participam paga menos de 15%, os países que aplicam esse acordo têm o direito de arrecadar os impostos desses países que não participam, então não estão taxando. Então, há incentivos muito importantes de se juntar ao acordo dos países, e eu acho que uma abordagem poderosa, em primeiro lugar, demonstra que não é necessário, quero dizer, há um passo inferior. Então, a colaboração internacional é importante, mas não poderia se traduzir a tributação dos indivíduos com alto patrimônio líquido, como se conseguiu com as empresas internacionais para a cooperação internacional. El país pergunta, como arrecadador de impostos do último recurso, como é que isso funcionaria, esse mecanismo de arrecadação de impostos em última instância? O custo administrativo de poder arrecadar impostos na Alemanha sobre a riqueza foi considerável, um terço da arrecadação de impostos. Vocês esperam custos semelhantes de arrecadação de impostos ou quais são os custos aceitáveis para a arrecadação de impostos? E pode levar um custo, né? Absolutamente. É uma pergunta importante. E realmente, o que estamos falando hoje é algo muito diferente do que são os impostos, da riqueza na Alemanha e muitos outros países. Aqui estamos, fazendo uma proposta de base de arrecadar impostos sobre 3 mil, sujeitos, globalmente. São 3 mil pessoas. A metade da riqueza é muito fácil de observar e medir ações em empresas que cotam em bolsa, e a outra metade requer um pouco de trabalho, sim, para poder valorizar as empresas importantes, mas não vai custar realmente tanto, nem mais do que uma pequena fração do que se espera que seriam 250 bilhões de dólares em arrecadação adicional. É uma população muito pequena. é, Temos muita informação sobre a riqueza da plusvalia e para 3 mil indivíduos é algo que realmente é possível de realizar. Estamos ficando sem tempo, mas temos mais 10 minutos. Tudo bem, Gabriel? Pode ser? Você pode ficar mais 10 minutos? Tudo bem? Para os jornalistas, temos aqui nesse momento o relatório global e o resumo executivo no chat do webinário para poder descarregar a partir dali, e uma quantidade de perguntas aqui nesses documentos. Bom, uma pergunta agora. Urmego sabe da Economy Times da Índia. Como você pensa que essa proposta pode ser mais aceitável em países particularmente em desenvolvimento, onde a quantidade de bilionários está crescendo, mas relativamente é um grupo novo? Como se espera que o imposto à riqueza cause impacto no investimento de parte desse grupo na economia global? A respeito desse assunto, não é um imposto à riqueza. Devo dizer, então, que esse plano de ação proposto, na verdade, o que faz é uma comparação. Os bilionários globais têm um rendimento de 7,7% nas últimas 4 décadas, líquido de inflação, antes de impostos sobre a renda, 0,3% por cento do seu imposto. Então, o retorno sobre a renda
7,2%. Se subtraímos isso 0,3 nas últimas décadas, se pudéssemos aplicar seu rendimento líquido sobre a renda, seria 5,5% líquido de impostos, em média líquido de inflação. Mesmo assim, seria um rendimento muito importante. A estrutura econômica sugere que, nesse nível de rendimento, incentivo ou impacto adverso de investimento, ou de acúmulo ou de inovação, possivelmente seja importante. Também falamos de uma combinação, de uma população muito pequena, são 3.000 contribuintes do mundo inteiro. O impacto, então, no nível global ou no nível de cada país sobre o crescimento, a inovação, o investimento, provavelmente seja realmente muito baixo. E a primeira pergunta a respeito do apoio crítico dos países em desenvolvimento, eu quero dizer, na verdade, que essas enquetes de opinião, das que falei no começo, realizamos para os países em desenvolvimento também. E também nesses países acontece, por exemplo, na Indonésia, numa enquete recente, mais de 80% da população era em favor de ter uma tributação maior e mais efetiva sobre os super ricos. Há um apoio para esse tipo de medidas em países também em desenvolvimento. Agora temos uma pergunta de um jornalista francês, André Marie, e também três do Brasil que estamos tentando juntar em uma só. André de Mídia TV da França, ele pergunta: na França, o governo é contra os impostos e argumenta que vão parar o fluxo de investimento e, portanto, de criação de trabalho. Macron era em favor dessa resposta. Temos informação? Bom, a respeito da substância, assim, desse imposto, vai diminuir a quantidade de investimentos. Estamos falando de uma quantidade muito pequena, um imposto de 2%, que vai preservar ainda uma percentagem importante em 5,5% em média na posição da França. Contudo, fez parte dos países que expressaram o apoio para essa proposta e o plano de ação. He asked more or less Gabriel Benevides, de Poder 360, pergunta: os lobistas do Congresso e a pressão contra está sendo levada à frente em negociações com os poderes legislativos dos países por conta do lobby que poderia acontecer? E a ver, como pensam que pode ser a utilização dos fundos? Cada governo pode escolher o destino ou deve ser em forma conjunta? Então, a tributação não é algo que possa ser decidido pelos economistas. Deve ser escolhido com a deliberação democrática e o voto. Deve ser escolhido pelas pessoas através de seus representantes no Congresso. Eu não posso dizer como será utilizado o dinheiro. Eu espero que essa conversa comece nos diferentes países. Em relação à primeira pergunta, sim, haverá avanços e retrocessos. Seria muito ingênuo supor que os contribuintes envolvidos vão ficar em favor e apoiar o processo. Com certeza, houve opiniões contrárias à tributação das multinacionais. Isso é verdade, é assim. Até mesmo a demanda dos impostos mínimos, sendo razoavelmente otimista. Eu sei que será uma luta. Vivian Oswald, do jornal Globo do Brasil, disse:
No relatório há uma série de opções sobre essas novas normas de impostos. Poderiam ser adaptadas aos ultra-ricos, que tenham menos de US$ 1 bilhão de riqueza total? Sim, logicamente. Observem que quando falamos do imposto que menciona Joe Biden nos Estados Unidos, o imposto começa com US$ 100 milhões. Por isso, eu considero também que é possível reduzir o limiar a US$ 100 milhões. Estamos falando de pessoas muito ricas, pessoas que têm mais de 100 milhões, mas menos de 1.000 bilhões. Tem que ficar claro. Estamos falando dos bilionários e, nesse sentido, o imposto é uma fração pequena. Então, podemos falar dos 100 milionários, mas o relatório fala de 100 milhões a US$ 150 milhões, que é o que poderia ser arrecadado a partir dessa população, além dos US$ 250 bilhões que poderiam ser arrecadados dos 1.000 milionários. Como eles são muito menos, estamos falando por volta de 3.000 bilionários, enquanto há 100 milionários em menor quantidade. Como os bilionários são menos, es- faz sentido começar com eles, com os bilionários, e depois poderíamos ir reduzindo o limiar. Como é possível evitar a fugida dos bilionários para países mais amigáveis, com menos impostos? Como podemos evitar essa fuga? O relatório diz que nos últimos anos a quantidade de bilionários que mudaram para outros países foi por volta de 10%. Então, quando essa proposta for implementada, como fazemos com isso? É uma pergunta importante. Eu considero que essa mobilidade por conta dos impostos tende a ser exagerada no debate público. Se observarmos os estudos recentes sobre esse fenômeno, onde se menciona a tributação sobre os ricos e as reformas nos sistemas fiscais, podemos dizer que houve certa migração de pessoas muito ricas, mas foi pequena, menor do que imaginamos. Dito isso, considero que é um risco potencial e considero que os países podem tomar medidas para limitar essa mobilidade dos super ricos. Há muitos países que têm esses impostos de saída, então garantem que as pessoas ricas tenham que pagar imposto sobre a renda passada quando eles estão planejando mudar para outro país diferente da sua residência original. E aqueles países que não vão implementar os países a norma comum, com certeza aqueles países que se implementarão a norma continuarão arrecadando imposto dessas pessoas por uma série de anos, com base na quantidade de anos que essas pessoas obtiveram essa renda no país. No Reino Unido, por exemplo, eles aplicarão a norma comum e se mudarem para a Suíça, onde não for aplicada a norma mínima, o Unido poderia dizer: bom, vamos continuar arrecadando esse imposto por uma série de anos depois de ter se mudado. E se você se tornar milionário nos Estados Unidos durante 40 anos e utilizou o benefício, a estrutura, tudo que ofereceu o país,
Então, é legítimo que o país de origem garanta que, se ele não vai pagar imposto no novo país de residência, pelo menos fique sujeito a um pagamento mínimo no Reino Unido. O relatório explica quais são os mecanismos concretos existentes. Podem ser aproveitados esses mecanismos para fortalecer e limitar o risco da mobilidade para países que não utilizam a norma. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe. Vamos concluir esta coletiva de imprensa. Vamos agradecer os e as jornalistas. Aqui está todos os materiais e o relatório completo, bem como o resumo e a gravação da coletiva de imprensa ficará no site do Observatório Fiscal da União Europeia. Muito obrigado e esperamos que continuem estas discussões no futuro. Agradecemos também ao Felipe Oliveira, do Governo do Brasil, e esperamos vê-los pronto para continuar falando sobre um sistema fiscal mais justo em todo o mundo. Muito obrigada a todos e todas.